Então, queridos irmãos, graças e paz, sejam bem-vindos. Uma feliz semana a todos. Tenhamos uma semana abençoada, com a proteção de Deus. Hoje vamos iniciar a leitura do livro A Ciência do Bom Viver. E quem vai abrir essa série é o nosso querido irmão Eliés Santiago, da Associação Asplac. E o tema é O Verdadeiro Médico Missionário. E com ele a palavra. Obrigada, irmão Eliés. Com Deus. Obrigado, irmã Alexandra. Bom dia, graça e paz seja com meus amados irmãos. Fico muito feliz porque Deus tem nos conduzido. A graça dele e as misericórdias do nosso Salvador são as causas de nós não sermos consumidos, de nós podermos estar aqui para louvar a Deus, engrandecer o seu nome e poder aprender mais um pouquinho do nosso Salvador. Hoje nós vamos dar início a esta série sobre saúde, falando sobre aquilo que realmente importa para nós. Irmão, cada palavra nossa, cada respiração da alma, ela é importante para outras pessoas também. Então nós vamos falar sobre o verdadeiro médico missionário. Então, se eu fizer a pergunta aqui, quem foi o verdadeiro médico missionário? Todos sabem. Então, nós vamos falar um pouquinho a respeito do nosso Salvador. Jesus, ele andou aqui neste mundo, nesse planeta, há quase 2000 anos. Irmãos, eu vou falar, mas tem um galo bem aqui pertinho cantando. Eu estou aqui na chácara dos meus pais. E aí, os irmãos, por favor, não se incomodem muito não, tá? Então, Jesus andou aqui há quase 2000 anos atrás. E ele fez o que nós precisamos hoje fazer também. E o texto que nós também podemos abrir este estudo é: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a restaurar os contritos de coração. Isaías, capítulo 61, e o verso 1, vai dizer exatamente da missão do nosso Salvador, desse grande e verdadeiro médico missionário. Irmãos, Apocalipse, no capítulo 14, do verso 6 até o verso 12, ele vai colocar para nós 3 mensagens angélicas. Essas 3 mensagens angélicas, elas são dadas ao mundo como um processo de clamor, um convite chamando o povo à verdadeira adoração. Mas como que as pessoas podem ouvir falar sobre saúde, a verdadeira adoração, se eles se encontram doentes? Então, nós vamos ver que Jesus veio para restaurar, para trazer saúde, para dar vida para todas as pessoas. E aí nós vemos que Cristo foi o verdadeiro médico missionário. Percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Jesus percorria. Ele fazia isso naturalmente, porque desde a sua infância ele aprendeu a confiar em seu Pai e ele queria muito agradar a Deus. E nós, como verdadeiros discípulos de Cristo, também precisamos ter essa consciência. Que consciência? De agradarmos ao nosso Deus. Fazer aquilo que Ele ama, fazer aquilo que Deus se agrada. Ele falar de você, falar de mim, algo que Ele falou para o seu filho Daniel. O que ele diz? Ele diz: és muito amado de Deus. Então, isso é que nós precisamos ter esse entendimento também, tá? Nosso Senhor Jesus Cristo veio a este mundo como o infatigável servo das necessidades do homem. Tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças, as nossas dores. E se Jesus fez isso, por que que eu, por que que você, por que que nós, muitas vezes reclamamos? Por quê? Se Jesus levou sobre si
as nossas dores, levou sobre si as nossas enfermidades, irmãos, então nós precisamos de crer, acreditar. Então por que que o ser humano fica doente? O pecado, irmãos, ele traz a enfermidade. O pecado, ele trouxe a dor. O pecado trouxe a morte. O pecado trouxe a separação. Mas nós podemos entender que Jesus, o grande médico, a fim de nos ajudar, ele veio para sanar as necessidades do ser humano. Vivemos hoje em um mundo muito doente, irmãos. O mundo hoje se encontra totalmente doente. Quando Jesus veio, aqui há 2000 anos atrás, Satanás operou com grande poder para degradar o ser humano, tirar aquela imagem e semelhança do céu. Mas hoje não é diferente, estamos exatamente no mesmo processo que era há 2000 anos atrás. E aí, Jesus continua percorrendo todas as casas, todas as cidades, todas as vilas, e ele está exatamente realizando a grande obra que ele sempre desejou realizar. Cristo ama curar o ser humano, ama, mas só que a nossa fé muitas vezes é tão pequena, tão baixa, nós não acreditamos, nós não confiamos, a gente vive à mercê de um sistema. E esse sistema, irmãos, infelizmente, não te dá a garantia de que você vai ser curado, que você vai ser sanado, ou seja, as suas doenças, enfermidades vai ser sanada, e aí ficamos à mercê de um sistema. Existem hoje hospitais, existem hoje hospitais para tratar a doença do corpo, existem hoje psicólogos para cuidar da mente, existe hoje médicos para todas as áreas. Mas há uma enfermidade, irmão, que nenhuma ciência pode curar. Somente Cristo pode curar. Essa enfermidade chama lepra do pecado. Então, a maior necessidade da humanidade não é apenas a cura física. A maioria só busca cura física. Infelizmente. A maioria das pessoas, elas não têm realmente uma profundidade do que realmente precisa. Por que que elas se encontram enfermas? Por que que elas se encontram enfermas? Irmãos, a maioria das pessoas inicia um processo de enfermidades através da alimentação. Eles não sabem comer. Não têm a noção do que realmente aquele alimento que eles estão comendo vai fazer no seu organismo. Quando houver um esclarecimento a respeito disso, para a massa ou para a população, nós vamos entender que Cristo quer operar na pessoa. E a pessoa que decidir mudar, ela consegue mudar. Então, a maior necessidade do ser humano não é a cura física, mas a restauração completa do ser, ou seja, da mente, corpo e alma. Foi exatamente para isso que Jesus veio. Foi exatamente para isso que Jesus deixou também os seus filhos, para ajudar aqueles que não têm o conhecimento que hoje nós temos. Antes de Cristo, muitos médicos trataram de enfermidades. Depois dele também, milhares de profissionais dedicaram e dedicam suas vidas a aliviar a dor humana. Porém, nenhum médico conseguiu fazer o que Jesus fez. E o que foi que Jesus fez? Então, quando nós olhamos para a história, nós vamos entender o que Jesus fez. Jesus curava o corpo, Jesus curava a alma, Jesus curava o coração da pessoa, que é a mente. E Jesus dizia sempre:
perdoados são os teus pecados. Então, com isso, com essas palavras, Jesus restaurava famílias. Jesus, ele devolvia a dignidade para a pessoa que estava enferma. Jesus, ele ressuscitava mortos. Jesus transformava, irmãos, destinos de pessoas que estavam condenadas à perdição em pessoas salvas, em pessoas para a salvação. Nós podemos entender isto. Por isso, Jesus é o verdadeiro médico missionário. Quando nós entendemos isso, nós vamos continuar confiando, porque é Ele que foi ontem, hoje e Ele é eternamente. Vocês acham que Jesus deixou de ter o amor por nós? Nossa mente é muito limitada, irmãos. Nós somos limitados, a nossa mente é limitada. Nós não colocamos realmente o poder devido a Deus que Ele gostaria que nós colocamos em nossas vidas, não colocamos. Não damos para Jesus isso. Jesus sempre teve o desejo de curar, de restaurar, de dar vida, mas a nossa fé, ela é muito pequena e nós precisamos aumentar essa fé. Era sua missão restaurar inteiramente os homens. Jesus veio trazer-lhes saúde, paz e perfeição de caráter. Várias eram as circunstâncias e necessidades dos que lhe suplicavam auxílio, e nenhum dos que a ele chegavam saía desatendido. De Cristo emanava uma corrente de poder restaurador, ficando os homens física, mental e moralmente sãos. Cristo curava tudo, assim como ele cura hoje também. Então basta nós crermos. A obra do Salvador não era restrita a qualquer tempo ou lugar. Sua compaixão desconhecia limites. Em tão larga escala realizava ele sua obra de curar e ensinar, que não havia na Palestina edifício grande o bastante para comportar as multidões que se aglomeravam ao seu redor. Nas verdes encostas da Galileia, nas estradas, à beira-mar, nas sinagogas, em todos os lugares, a que os doentes lhes podiam ser levados. Aí se encontrava o hospital de Jesus. Em cada cidade, cada vila por que passava, Jesus punha as mãos sobre os doentes e os curava. Onde quer que houvesse corações prontos a receber-lhe a mensagem, ele os confortava com a certeza do amor de seu Pai Celestial. Todo o dia ajudava aos que a ele iam. E à tardinha, Cristo ainda atendiam aqueles que tinham que labutar durante o dia pelo sustento de suas famílias. Hoje também é da mesma forma. Hoje é do mesmo jeito. Hoje o mesmo Pai Celestial, o mesmo Salvador Jesus, que alimentou multidões, fazendo grandes milagres, transformando 5 pães e 2 peixes, para que 5.000 pessoas pudessem alimentar 5.000 homens, fora crianças e mulheres. Hoje é o mesmo que produz ou dá força à terra para que produza o nosso alimento, que na realidade é a multiplicação que Jesus faz. Hoje, mesmo Jesus que curava, está também curando e estendendo a você o convite: vem, eu sou o pastor, eu sou o médico, eu sou aquele que posso fazer. Só basta você crer. Quantas vezes Jesus tem chamado nós como teus filhos para ir aos seus braços de amor e dizer: filho, não fica triste, eu quero te curar.
Hoje nós vemos que a medicina ela vai além da profissão missionária. A medicina hoje nós entendemos que o médico missionário é aquele que vai além da profissão para ajudar aqueles que estão doentes. Hoje nós vemos que você ser médico missionário é uma missão. Mas Deus chama todos, não é só aqueles que estudaram nas universidades, nas faculdades, não é só aqueles que estão assentados à beira do caminho, mas é a todos que Deus chama para ser um médico missionário. Médico missionário, irmãos, é uma missão. O que é um médico missionário? É você que recebeu a palavra de Deus e que pode levar esperança aonde existe sofrimento. É você que tem a oportunidade de conhecer algo a respeito de um tratamento natural ou até químico, mas que você vai aliviar o sofrimento daquela alma, abrindo portas para que você também fale do amor redentor de Jesus ao coração daquele que está sem esperança, desesperançado. Então, levar esperança aonde existe sofrimento, aliviar a dor, demonstrar o amor de Deus através do cuidado que temos. Então, isto é obra de todo cristão. Todo cristão é um médico missionário, ou precisa ser. Todo verdadeiro cristão. Então, para que você ajude outros, você precisa permitir que Deus te ajude. Ninguém consegue dar a alguém aquilo que não tem. Então, para que nós levemos aqueles que precisam, nós precisamos receber também. Mas Jesus está disposto a nos dar, a nos conceder. Deus quer nos conceder sabedoria, entendimento, conhecimento e, acima de tudo, prática. Para que nós vejamos o poder operado por Cristo quando nós colocamos em exercício aquilo que Ele deseja. Então, todo cristão é chamado a exercer o ministério de cura. Todo cristão. Claro, irmãos, que você pode dizer assim, não, mas a igreja de Cristo é um corpo, e cada corpo, ou seja, o corpo tem os seus membros, e cada membro tem a sua função. Você pode dizer isso. Mas você, ao falar uma palavra de encorajamento, ao orar por uma pessoa, você está levando cura para uma pessoa. É assim que Jesus fazia. É assim que o nosso grande médico missionário fazia. A cura, ela pode acontecer por meio de uma oração, de uma palavra de esperança, de uma visita, de um alimento oferecido, de um bom pão que você fez. Você pode levar cura, fortalecer uma alma que está em desespero, sendo enganada e iludida pelo inimigo das almas. E um dia, lá no céu, ao estarmos debaixo da árvore da vida, essa pessoa chegar para você e dizer, olha, aquele dia que você me visitou, você me resgatou e me apresentou o grande médico, aquele que cura, aquele que salva, aquele que restaura as vidas. E hoje eu estou aqui, graças a Jesus e graças a você. Jesus, ele ama fazer o trabalho, mas ele quer nos usar para que salvemos almas, e essas almas vai nos agradecer por termos feito isso. Jesus, ele foi o maior médico missionário e ele continua sendo o maior médico missionário. Mas hoje ele prefere usar eu e você, os seus discípulos, os seus servos, para poder dar alívio para as almas que estão aflitas e necessitadas. Cristo veio onde estavam os doentes. Jesus não esperou que os doentes fossem até ele. Jesus foi. Jesus visitou as aldeias, Jesus visitou os leprosários, as casas, as famílias. Jesus passava pelos caminhos, ele curava aquelas pessoas que estavam à beira do caminho. Jesus foi às praias. Jesus foi aos lugares mais desprezados, mais ignorados
por aqueles que diziam conhecer a ele. E enquanto muitos evitavam os marginalizados, irmãos, Jesus caminhava até eles, estava entre eles, porque Jesus diz assim: olha, eu vim para curar os que estão doentes. E todos nós que estamos neste mundo de pecado, encontramos os doentes de alguma forma. Alguma forma nós nos encontramos doentes. Podemos estar saudáveis no físico, podemos estar saudáveis em algumas partes, mas e na mente? Será que estamos realmente hoje vivendo nesse mundo, vendo, ouvindo tantas notícias ruins? Será que nossa mente está realmente saudável? Creio que não, irmãos. Mas a gente precisa buscar essa saúde vinda do grande médico, que é Jesus Cristo, nosso Salvador. Jesus, ele tratava o ser humano por completo. Então, quando Jesus encontrava alguém, ele não via uma pessoa somente doente. Ele via nela o sofrimento emocional dela e ele curava. Ele via a culpa que ela carregava pelo fardo do pecado. Ele via a solidão que aquela enfermidade trazia para a pessoa. Vocês lembram que tinha uma enfermidade chamada lepra e que era o câncer da sociedade naquela época? E Deus não olhava para elas, não sentia um nojo delas. Jesus tinha o desejo de curar. Ele entendia que aquela pessoa entrava num processo de solidão e era uma morte muito cruel, que é o símbolo do pecado. Jesus via a pobreza das pessoas e ele restaurava isto. Jesus trazia a esperança que estava perdida para aquela alma. Irmãos, quantas vezes nós podemos fazer isto? Quantas vezes nós temos a oportunidade de falarmos, dar esperança para as pessoas? Quantas vezes? E muitas vezes nós deixamos passar essa oportunidade. Hoje, nós temos esse grande privilégio de olharmos para Jesus e vermos nele o modelo que ele foi e fazermos aquilo que ele deseja que nós façamos. Diz aqui o livro: em todas as coisas, punha seus desejos em estrita obediência à sua missão. Glorificava sua vida por torná-la em tudo submissa à vontade de seu Pai. Na sua juventude, sua mãe o encontrou na escola dos rabis e disse: filho, por que fizestes assim para conosco? Lucas 28:48. E ele respondeu. E sua resposta é a nota tônica de sua obra vitalícia. Sabe o que é vitalício, irmãos? É para sempre. Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Sua vida foi de constante abnegação. Não possuía lar neste mundo, a não ser o que a bondade dos amigos lhes preparava como peregrino. Ele veio viver em nosso favor a vida do mais pobre e andar e trabalhar entre os necessitados e sofredores. Entrava e saía, não reconhecido nem honrado diante do povo, por quem tanto fizera. Claro, ele estava falando da nação judaica. Jesus, ele tinha prazer em curar. Era sempre paciente e bem disposto, e os aflitos o saudavam com uma mensagem de vida e paz. Via a necessidade de homens e mulheres, crianças e jovens, e todos dirigiam o convite. A todos dirigiam o convite: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus curava sem fazer distinção. Ele ajudava o rico, os ricos, os pobres, os aleijados, os judeus, os gentios, os necessitados,
Homens, mulheres, crianças, idosos, soldados, cobradores de impostos. O amor de Cristo não fazia acepção de pessoas. Agora precisamos entender um pouquinho que método Jesus usava. Como que ele fazia? Uma das descrições mais conhecidas do ministério de Jesus resume seu método em 5 ações. Primeiro, Jesus misturava-se com as pessoas. Ele caminhava entre elas. Ele conhecia suas dores e ouvia suas histórias. E nós hoje, como filhos de Deus, muitas vezes nós queremos isolamos tanto, nós nos isolamos a tal ponto de achar que a salvação é só para nós. E aí não queremos fazer aquilo que realmente Cristo quer que nós façamos, que é visitar os enfermos. E aonde encontra a maioria dos enfermos? Nos leitos dos hospitais. Em casas de recuperação. É ali que encontra as pessoas que estão necessitando das nossas visitas. Assim como Cristo fazia, ele deseja que os seus discípulos façam também. Demonstravam simpatia. Antes de ensinar, compreendia. Antes de Jesus corrigir ou falar qualquer coisa para a pessoa, Jesus, ele amava. Antes de exigir, Cristo escolhia. Atendia as necessidades. Então ele curava, alimentava, consolava, libertava e servia. Então, durante seu ministério, Jesus dedicou mais tempo a curar os enfermos do que a pregar. Seus milagres testificavam da veracidade de suas palavras, de que não veio destruir, mas a salvar. Aonde quer que fosse, as novas de sua misericórdia o precedia. Por onde havia passado, os que haviam sido salvos de sua compaixão se regozijavam na saúde e experimentavam as forças recém-adquiridas. Multidões ajuntavam-se em torno deles para ouvir de seus lábios as obras que o Senhor realizara. Sua voz havia sido o primeiro som ouvido por muitos. Seu nome, o primeiro proferido. Seu rosto, o primeiro que contemplaram. Porque não haveria de amar a Jesus e proclamar-lhe o louvor? Ao passar por vilas e cidades, era como uma corrente vivificadora, difundindo a alegria, trazendo esperança, renovando corações. Aí aqui diz, em Mateus 4, o verso 15 e 16, diz: a terra de Zebulon e a terra de Naphtali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações, o povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região da sombra da morte, raiou luz nas trevas. Ou seja, o Salvador tornava cada ato de cura uma ocasião para implantar princípios divinos na mente e na alma. Esse era o desígnio de sua obra. Comunicavam bênçãos terrestres para que pudesse inclinar o coração dos homens ao recebimento do evangelho de sua graça. E nós hoje? Estamos fazendo a mesma coisa? Jesus convidava as pessoas, irmãos, quantas vezes hoje você tem convidado pessoas para estarem almoçando com você, ceando contigo, sentando à sua mesa, sem essas pessoas poder retribuir para você? Será que nós temos feito isso? Observe, Jesus, ele fazia o convite, segue-me. Primeiro vem o serviço de amor,
depois vem o convite. As maiores enfermidades da humanidade, irmãos, nem todas aparecem nos exames que elas fazem. Então existem essas doenças invisíveis. A doença do pecado, a raiz de toda a separação entre Deus e o ser humano. E Jesus veio para curar todas, especialmente a doença da culpa. Muitos carregam a doença da culpa, remorso. Não tem coragem de pedir perdão. Não tem coragem de dar o perdão porque não tem e não busca de Deus, que é o originador do perdão, que é um dom. Então, muitas pessoas, elas vivem presas ao pecado, ao passado. E Jesus dizia, e diz para todos hoje ainda, os teus pecados estão perdoados. A doença da desesperança, quantos perderam a vontade de viver? Quantos perderam a vontade de viver? E Jesus devolvia propósitos. Jesus devolvia a saúde, curava a alma. A doença da solidão. Ele fazia questão de parar para ouvir pessoas que eram ignoradas por todos. Lembra da mulher do fluxo? Que fazia 12 anos que ela percorria os médicos, gastou toda a sua fortuna. E todos sabiam que se ela declarasse que ela estava naqueles dias, ou seja, que ela estava com um ciclo, ou seja, uma inconstância, ou seja, estava sendo contínuo, ninguém poderia tocar nela. Então ela era desprezada. E Jesus fez questão de chamar a atenção de todo o povo quando aquela mulher tocou as suas vestes, porque dele saiu virtude. Então Deus ama quando alguém toca com a fé nele, acreditando que vai ser curado, que vai ser restaurado. Não existe câncer, não existe doença nenhuma no mundo que não possa ser curado pelo grande médico. Quando alguém ou algum cristão diz assim, olha, essa doença é incurável, ele não acredita em Deus, não acredita no médico missionário, no grande médico missionário que é Cristo. Não acredita. Então Jesus quer operar da mesma forma que ele operou antes, ele quer operar hoje. E as pessoas que falam que a doença é mais poderosa do que ele, não acreditam o que ele faz, não acredita o que ele pode fazer. Como ser um médico missionário hoje, irmãos? Como? Então, mesmo sem diploma de medicina, todo discípulo de Cristo pode participar desse ministério. Então, você pode ser um médico missionário, curando através da oração. A oração, ela fortalece os aflitos, consola os enlutados e aproxima as pessoas de Deus. Você também pode curar através da palavra. A Bíblia, ela ilumina, ela orienta e ela transforma vidas. Hoje você pode curar através da compaixão. O que é isso, irmão Elias? É você ir aonde as pessoas precisam que você vá e ouvi-las. Antes de tudo, ouvi-la. Você hoje pode curar através de uma alimentação saudável, ensinando as pessoas a se nutrirem, a alimentar, a comerem bem. Cuidar da saúde também é um ato de amor ao próximo. Orientar com sabedoria sobre hábitos saudáveis pode prevenir doenças e promover qualidade de vida. Curando através da amizade, irmãos. Quantas pessoas são curadas através, claro, da palavra? Você pode ter uma amizade, só que uma amizade pura,
uma amizade em que você possa ajudá-la dando palavras de esperança, levando conforto àquele que caminha junto de você. Lembra o que Jesus fez com os discípulos no caminho de Emaús? Jesus curou eles. Jesus curou a incredulidade deles ao abrir a boca e dar esperança quando falava a respeito dos profetas que havia falado a respeito dele, de Jesus. E sabe o que os discípulos disseram? E que nós podemos fazer nas pessoas? Porventura não ardia dentro de nós quando ele nos abriam a palavra? As pessoas podem falar isso. E claro, irmãos, acima de tudo, nós podemos curar as pessoas e ajudá-las através do nosso exemplo. Nossa vida, ela deve refletir o caráter de Cristo. O maior milagre de Jesus, nós entendemos. Muitos pensam que foi ressuscitar mortos, ou andar sobre as águas, ou multiplicar os pães. Mas o maior milagre de Jesus continua sendo, transformar pecadores em filhos de Deus. Transformar doentes em homens e mulheres saudáveis, plenos, cheios de vigor e robustez, para que testemunhe do grande amor de Cristo a outros de que o grande médico ainda opera. Esse é o objetivo maior da medicina missionária, irmãos. Não apenas de acrescentar anos à vida, mas preparar pessoas para a vida eterna. Então, o Salvador, Jesus, tornava cada ato de cura uma ocasião para implantar princípios divinos na mente e na alma. Então, era o desígnio de Jesus, através da sua obra, comunicar bênçãos terrestres que pudessem inclinar o coração dos homens ao recebimento do evangelho da sua graça e apontar eles para o reino dos céus, para o espiritual. Agora, hoje nós vemos também o médico missionário, que hoje está na igreja, mas que a igreja também tem uma função, irmãos. A igreja, ela deve funcionar hoje como um hospital espiritual. A igreja deve funcionar como um hospital espiritual. Aí a maioria das pessoas fica enfermas e falam assim, olha, hoje eu não vou à igreja, ao templo, né? Hoje eu não vou à igreja. Mas por que não? Se lá é o lugar da verdadeira cura. Lá é o lugar onde chegam os cansados, ou deveria, pelo menos deveria. Lá é o lugar onde chegam os feridos. Ali é o lugar onde chegam os deprimidos, os desanimados. Ali, pelo menos, deveria ser o lugar onde chegam famílias destruídas para serem reconstruídas. Ali é onde chegam os jovens sem esperança de um futuro brilhante numa sociedade corrompida. Pelo menos deveria ser assim. A igreja é onde todos, irmãos, deveriam encontrar acolhimento, verdade e amor. E cada membro da igreja é chamado a ser um instrumento de cura nas mãos de Deus. Só que, o que nós estamos fazendo? Será que nós não permitimos que o orgulho, que a vaidade, ela entrasse no nosso coração para que não façamos o que realmente esse grande médico, Jesus, tem nos ensinado? Fazer da igreja um grande hospital? Porque nós precisamos fazer isso.
Agora, pergunte a si mesmo, quem é que precisa de uma visita essa semana? Quem necessita de uma oração? Quem está doente e espera por uma palavra de esperança? Quem é que está, talvez do meu lado, sofrendo em silêncio, mas que eu não consigo identificar? Quem está afastado de Cristo e precisa ser alcançado? Ser médico missionário, irmãos, é perceber a dor do meu irmão, do próximo, e começar a agir, mas agir com amor. Nós precisamos fazer isto. Entender que o grande médico missionário nos ensina a ser pequenos médicos missionários. Então, tudo isso que eu acabei de falar, ela pode ser colocada em nossa vida hoje, na prática. Não só ficar ouvindo, não só sermos ouvintes alimentadores, estamos nos tornando gordos, obesos, de tanto ouvir, mas não exercitar, não praticar. E Jesus vem nos chamar essa atenção hoje. Cada um de nós, como médico missionários, pequenos médicos missionários, olhemos para o grande médico missionário. Cristo poderia ter ocupado o mais elevado lugar entre os mestres da nação judaica, mas preferiu levar o evangelho aos pobres. Ia de lugar a lugar para os que se achavam nos caminhos e atalhos, para que eles pudessem ouvir as palavras de verdade. Então, nas praias, nas encostas das montanhas, nas ruas da cidade, nas sinagogas, sua voz se fazia ouvir, explicando as escrituras. Muitas vezes ensinava no pátio do templo, a fim de os gentios lhes poderiam ouvir as palavras. Jesus queria alcançar o coração de todos, assim como nós também, ao olharmos para o grande mestre, precisamos alcançar o coração de todos. Os ensinos de Cristo eram tão diferentes das explicações bíblicas feitas pelos escribas e fariseus, que pretendiam a atenção do povo, que prendiam a atenção do povo. Os rabis pregavam-se a tradição, as teorias e especulações humanas. Muitas vezes, o que os homens haviam ensinado e escrito acerca das escrituras eram posto em lugar delas próprias. O tema dos ensinos de Cristo era a palavra de Deus. Ele respondia aos inquiridores com um positivo: está escrito. Que diz a Escritura? Romanos 4:3. Como lês? Lucas 10:26. Em todas as oportunidades, despertando-se em um amigo ou adversário qualquer interesse, ele apresentava a palavra. Proclamavam a mensagem evangélica de maneira clara e poderosa. Suas palavras derramavam abundante luz sobre os ensinos dos patriarcas e profetas. E as escrituras chegavam aos homens como uma nova revelação. Nunca antes haviam seus ouvintes percebido na palavra de Deus tal profundeza de sentido. Você já leu algum texto da Bíblia que você sente assim, olha, eu já li tanto isso aqui, tantas vezes, mas hoje que eu estou compreendendo a profundidade, assim ele sentia quando Jesus falava. Mas Jesus estava curando a alma das pessoas. E as nossas palavras têm que chegar a esse ponto também. De ao nós falarmos, a pessoa sentir que Cristo está trazendo a cura para ela. Que Cristo está trazendo sentido para a vida dela. Jamais houve um evangelista como Cristo. Ele era a majestade do céu, ele é a majestade do céu. Mas humilhou-se
para tomar nossa natureza, a fim de chegar até ao homem na condição em que se achava. A todos, ricos e pobres, livres e servos, Cristo, o mensageiro do concerto, trouxe as boas novas de salvação. Sua fama, como grande operador de curas, espalhou-se por toda a Palestina. Os enfermos iam para os lugares por onde ele devia passar, a fim de poder encontrar auxílio. Iam também muitas criaturas ansiosas de lhe ouvir as palavras e receber o toque de suas mãos. Assim, iam de cidade em cidade, de vila em vila, pregando o evangelho e curando os enfermos. O Rei da Glória, nas vestes humanas. Assistia às grandes festas anuais da nação e falava das coisas celestes às multidões absortas nas cerimônias exteriores, trazendo a eternidade ao alcance da visão. Dos celeiros da sabedoria tirava tesouros para todos. Falavam-lhes em linguagem tão simples que não podiam deixar de entender. Por métodos inteiramente seus, ajudava a todos quanto se achava em aflição e dor. Com graça e cortesia, ajudava a alma enferma de pecado, levando-lhe saúde e vigor. Cristo assim fazia, dando-nos ensinamento para nós. Príncipe dos mestres buscavam acesso ao povo por meio de suas mais familiares relações. Apresentavam a verdade de maneira que, daí em diante, ela estaria sempre entretecida no espírito de seus ouvintes, com suas mais sagradas recordações e afetos. Ensinava-os de maneira que os faziam sentir quão perfeita era a sua identificação com os interesses e a felicidade deles. Suas instruções eram tão diretas, tão adequadas, suas ilustrações, suas palavras tão cheias de simpatia e animação, que os ouvintes ficavam encantados. A simplicidade e sinceridade com que se dirigia aos necessitados santificava cada palavra. E hoje nós, como pequenos missionários, podemos aprender com esse grande missionário a dar vida às nossas palavras, a chegar aos corações e dar esperança para eles, e dizerem o que eles precisam fazer para que possam ser curados do corpo, alma e espírito. Esta é a vontade do nosso grande Deus. Que vida atarefada levou ele? Dia a dia podia ser visto entrando nas humildes habitações da miséria e da dor, dirigindo palavras de esperança aos abatidos e de paz aos aflitos. Cheio de graça, sensível e clemente, andava erguendo os desfalecidos e confortando os tristes. Aonde quer que fosse, levavam bênçãos. Enquanto ajudava os pobres, Jesus estudava também os meios de atingir os ricos. Procuravam travar relações com os ricos e cultos fariseus, o nobre judeu e a autoridade romana. Aceitava-lhes os convites, assistiam às suas festas, tornavam-se familiar com os interesses e ocupações deles, a fim de obter acesso ao coração e revelar-lhes as imperecíveis riquezas. Então, o objetivo de Cristo era alcançar os corações, era salvar almas, era libertar os cativos, era tirar a opressão do oprimido. Jesus tinha esse grande objetivo. E nós, como discípulos dele, também. Todos nós, como seus discípulos, precisamos entender isso. Quando nós entendemos isso,
nós vamos fazer exatamente o que Jesus fazia. E hoje nós podemos ter, com o grande privilégio que nós temos, né, de conhecer a verdade que nós conhecemos, de levar esperança aos desesperançados, aos aflitos, a palavra de conforto, consolo. Então, Cristo veio a este mundo para mostrar que, mediante o recebimento do poder do alto, o homem pode levar vida imaculada, com incansável paciência e assistência compassiva. Ia ao encontro dos homens nas suas necessidades. Pelo suave contato da graça, bania da alma o desassossego e a dúvida, transformando a inimizade em amor e a incredulidade em confiança. Jesus fazia isso. Jesus hoje continua sendo o maior médico missionário que o mundo já conheceu. Cristo nunca recusou aliviar e curar um doente. Nunca ignorou e nem ignora um aflito. Jesus nunca cobrou pelos seus milagres. Jesus nunca desistiu de uma pessoa, de uma alma aflita que vai ao seu socorro, a ele pedindo socorro, pedindo alívio. Jesus nunca ignorou um aflito. Nunca desistiu de uma pessoa arrependida. Nunca. Hoje, Cristo continua chamando homens, porque sua missão era e será, até quando a porta da graça fechar, restaurar completamente o ser humano. Cristo continua hoje chamando homens e mulheres, jovens, crianças, velhos, adultos, todos para a mesma obra. Talvez, irmãos, eu, você, nós temos um consultório, mas só que nós não fazemos ainda a obra do Mestre, a obra de salvar como ele fazia. Mas nós podemos fazer da nossa casa um grande consultório, da igreja um grande consultório, na rua, aonde você está, um consultório, para ouvir pessoas, falar do amor de Cristo para as pessoas, fazer pequenos grupos de oração na sua casa, para que possa tratar do físico e tratar da alma. Claro que você pode pensar, mas eu não estou preparado para isso, eu não tenho um jaleco branco, não posso oferecer nada. Mas você pode, irmãos. Você pode oferecer um abraço para uma pessoa. Você pode chamar essa pessoa para sua casa, fazer um alimento saudável para ela, ensinar ela, ou pode ir à casa dela para fazer isso. Uma refeição ou uma palavra de fé. Talvez não possa receitar medicamentos, você não pode, porque você não está preparado para isso, mas você pode apresentar às pessoas o único Salvador que cura o corpo, restaura a alma e concede também a ela a vida eterna. Os sãos não precisam de um médico, e sim os doentes. E Jesus sempre dizia, não vim chamar os justos, mas pecadores ao arrependimento. Então, que cada cristão, que cada um de nós, cada membro do corpo de Cristo, cada pequeno médico missionário que sente o chamado hoje, nós precisamos seguir os passos do grande médico de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Que sejamos missionários hoje, levando cura, levando esperança, levando salvação ao mundo ferido. Até o dia em que Cristo eliminará, irmãos, definitivamente toda dor, todas as enfermidades, e a morte vai ser destruída completamente. E Cristo vem para nos buscar e tirar desse reino perdido para um reino de luz, o reino de saúde, um reino
onde vai ser tudo paz, onde vai ser tudo alegria, onde vai ser tudo amor. Que o Senhor nos abençoe, nos dê a sua graça. Esse é meu sincero desejo, a minha oração para mim todos nesta Amém. manhã. Amém.